Oi, pessoal, tudo bom? Aqui, professora Sirlene Ulombi com vocês. Eu vou caminhar junto com vocês nessa trajetória, tratando a questão da saúde pública. Eu quero dizer que é uma honra fazer parte da história de vocês. É, eu acredito que nessa parceria de aluno e professor, todos nós saímos ganhando e todos nós saímos perdendo. Vocês vão levar parte de mim, eu vou levar parte de vocês. E eu quero tornar essa caminhada um pouco mais tranquila. Eu quero compensar um pouco essa separação que a gente tem física, né? Essa separação corporal. É, a minha vocação é dar aula, é ensinar. Eu nasci para ensinar. Eu tenho convicção disso, que posso saber fazer algumas coisas, mas uma coisa que eu nasci para fazer é ensinar. Eu acho lindo esse projeto de fazer parte da vida de alguém e de construir um pouco da vida do outro. Eu quero que vocês me ajudem a fazer isso com vocês também. A minha formação é em saúde pública, né? Eu fiz o bacharel em enfermagem em Petrópolis, na Faculdade de Enfermagem em Petrópolis, e logo depois eu me formei, ainda terminando a graduação, eu já comecei a fazer a minha pós-graduação em saúde pública e vigilância sanitária. Então, assim, é uma área que eu tenho muito mais afinidade, tenho uma paixão maior. E hoje estou atuando em saúde pública, estou atuando na área primária, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, e eu quero partilhar com vocês sobre como que vai ser esse nosso projeto, como vai ser esse nosso andamento junto, tá? Eu planejei o seguinte: alguns que já me conhecem de outras disciplinas sabem que eu não gosto muito da questão da prova em si, de concentrar toda a habilidade do aluno em um ou três eventos, seriam três provas, né? E nesse momento que a gente está tendo essa aula online, a gente não tem aula presencial, eu consigo articular uma forma da gente não ter que concentrar as nossas avaliações nesses três pontos, né? P1, P2 e P3. Mas a gente pode trabalhar com uma somatória. E essa somatória eu quero convidar vocês para a gente fazer diariamente. Como que a gente vai fazer? Como será isso? Então, em cada encontro, a gente vai ter um momento presencial, né? Ou seja, né, um momento ao vivo, tá? Todo encontro, em todos esses dias que a gente tem aula agendada, a gente vai ter um momento ao vivo, tá? Alguns dias vai ser aqui em casa, outros dias vai ser em outros lugares, porque a gente, sábado, né, gente? Vai ter sábado que eu vou estar viajando, né? Desculpa aí, mas eu vou ter esse encontro com vocês também ao vivo. Quando eu terminar esse encontro ao vivo, eu vou jogar na plataforma de vocês uma gravação minha, como essa que eu estou fazendo agora, tá? Então, vou jogar uma gravação minha. Essa gravação vai ter o resumo daquilo que eu já falei para vocês, vai ter alguns pontos que eu vou ressaltar, tá? Só para marcar mais, para ficar mais fixado. Depois eu vou mandar para vocês um vídeo ou um documentário, tá? Eu seleciono, tem alguns professores que eu sigo, que são pessoas de muita responsabilidade, que têm canais, não é qualquer um, não é ouvir qualquer aula, né? Mas eu vou passar para vocês alguns documentários, alguns vídeos para vocês assistirem. E aí, quando vocês acabarem desse tempo teórico, acabar de assistir a minha gravação e acabarem de assistir esse vídeo que eu mandar, eu preciso que vocês façam um resumo, tá? Eu quero que vocês façam um resumo. Por que que eu preciso que vocês façam logo quando acabar? Ah, Silene, eu faço amanhã. Por que que eu quero que vocês façam quando acabar? Porque a mente vai estar fresca, vai ser muito mais fácil para vocês, muito mais fácil. Então, confiem em mim. Alguns ainda não me conhecem para confiar, mas assim, confiem em mim que se vocês fizerem dessa forma, vocês vão ter
Primeiro, um aproveitamento muito maior. Segundo, uma aprendizagem muito melhor. Terceiro, um rendimento de nota muito melhor. Tá ok? Então, a gente vai fazer assim: a gente se encontra, a gente conversa ao vivo, eu mando para vocês uma gravação. Quando terminar, gente, ó, a gente está encerrando a aula agora e eu tô lançando na plataforma de vocês esse vídeo. Aí vocês vão assistir, primeiro assistir o meu resumo e depois assistir o vídeo que eu recomendar. E em seguida fazer um resumo, tá bom? Esse resumo pode ser até 20 linhas. E eu prefiro que vocês mandem para a plataforma. Tentem mandar para a plataforma, tá? Eu até gravei um vídeo mostrando como que as pessoas podem anexar os seus documentos na plataforma, tá? E eu acho que o Felipe também está gravando, né, da escola, ele está gravando. Então, mandem pela plataforma, é muito melhor. Ah, Silene, eu não consigo pela plataforma. Ok, manda pro meu celular, sabendo que o meu celular não pode ficar muito carregado, porque é com ele que eu vou fazer as gravações para vocês, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar. O bate-papo ao vivo, uma gravação da professora, um vídeo recomendado e o seu resumo, tá bom? É dessa forma que a gente vai trabalhar. Se a gente conseguir trabalhar dessa forma, no final vocês não vão precisar acumular tensão, energia numa avaliação só, porque a gente vai ter várias avaliações somando, tá ok? O que eu gostaria de falar? Sobre saúde pública, eu poderia falar muita coisa. Assim, na verdade, eu tenho muita coisa para falar. Eu acho que a nossa carga horária é pequena, mas isso aí é questão de especialista em saúde pública, tá? Eu vou tentar me policiar para sugar, espremer e tirar aquilo que é mais importante para vocês. E o meu objetivo é, fazer vocês entenderem o que é saúde pública. Dois, fazer vocês se situarem como técnicos em saúde pública. Três, despertar vocês o interesse de estudar mais saúde pública e quem sabe até fazer concursos e passar em concurso, tá bom? A ideia é essa. Algumas vezes eu vou mandar para vocês alguns questionários que são questões que já caem em concurso para vocês verem como é que é a elaboração, como é que funciona o raciocínio quando a gente está estudando para um concurso público, tá bom? Então, por hora, saúde pública a gente vai dividir. A gente vai começar lá no Império. Ó, antes ainda, a gente vai antes do Império. A gente vai pensar na saúde pública no Brasil. Saúde é o quê? Completo bem-estar físico, moral, espiritual, psicossocial e não somente ausência de doença, né? E o que é público? Público é o que não é privado, o que não é só meu, o que não é particular, o que é compartilhado, o que é de todos. Então a gente tem que começar a pensar como era a saúde pública no tempo dos índios. Como era a saúde pública? Como é que eles pensavam isso? Né? Como que eles faziam saúde? Será que existia alguma preocupação com a questão saúde e a preocupação com a questão doença? Né? Na história, a gente vê até um místico falando sobre a questão saúde e doença. Né? Alguns momentos que associa a presença de doença, a presença de punição espiritual, e saúde seria a recompensa. Mas e os índios, os nossos antepassados? O que eles pensavam de saúde e doença? Como que eles enfrentavam, né? Esse pensamento do místico, do sobrenatural, está em todos os povos. Isso é verdade, está em todos os povos. Então, os nossos antepassados também pensavam nisso. Eles tinham uma dedução, e isso para mim, eu não sei o que você pensa, mas eu acredito que vem de Deus. Eles tinham uma dedução, eles percebiam que algumas ervas podiam melhorar em condição tal, em condição tal. Em alguns momentos eles percebiam que era muito mais do que uma doença física, que envolvia o mundo espiritual. Então eles invocavam os seres espirituais, não é? Então a gente vê aí a presença das ervas, a presença dos ritos, né? A presença do místico e as doenças transmissíveis. Como que era?
É complicado pensar nisso, né? Você já pensou? Como é que eles tratavam doenças transmissíveis? Será que haviam doenças transmissíveis? Num estado de perfeita harmonia, não existiriam doenças transmissíveis. Mas quando a gente pensa num desequilíbrio da sociedade, a gente já pode pensar na presença de doenças transmissíveis, sim, não é? E como que eles faziam? Vocês lembram que no tempo da Bíblia já se falava sobre o isolamento da pessoa que tinha lepra, não é? Até mesmo das mulheres que estavam menstruadas. Já falava sobre isso. Então, o saber que a gente chama empírico, que está dentro da gente, que ninguém nos ensinou, que a gente não leu, isso eu estou falando pensando assim, no interior, nos antepassados, naquela vovó que mora lá na roça, né? Então, esse saber empírico também estava nos nossos antepassados. Então, eles trabalhavam saúde e doença pensando nisso. Algumas vezes eles deduziam. Só que nisso tudo, havia algumas pessoas que tinham uma habilidade especial. Tinham habilidades especiais. E como eles tinham habilidades especiais, acabaram se tornando os doutores, né? A gente vê isso com uma habilidade natural. Por exemplo, a minha sogra, né? Minha sogra é africana e ela até hoje não consegue ler e escrever. Eu tentei ensiná-la a escrever primeiro o nome, ela não sabe, mas ela tem uma habilidade natural para tratar de pessoas com ervas e ela tem um conhecimento que a gente chama empírico de fisiologia. Nunca foi à escola, gente, mas ela conhece. Então, eu acredito que ela é separada para esse tipo de trabalho, né? Então, a gente vê isso no Brasil antes colônia. E agora colônia? Quando colônia? Como que fica a questão saúde e doença? Será que o quadro continua o mesmo? Será que as doenças são as mesmas? A partir daí, a gente já vê uma mudança no quadro patológico no Brasil. Quando vem pessoas, vem seres de outros planetas, né? Seres de outros continentes, brincando, seres de outros continentes. Quando vem pessoas de outros lugares, com outras culturas, com outros costumes, costumes de vestir, costume de comer, costume da sua própria higiene, né? E começa agora a mudar o quadro de saúde pública no Brasil. Além disso, aí a gente tem as tradições indígenas e esses que chegam, já chegam de suas cortes com os seus hábitos de saúde pública. Então, eles começam a trazer os seus próprios médicos. E aí a gente tem agora um grupo que tem médicos que conseguem ver de uma forma. E a gente tem outro grupo que tem o conhecimento da terra, o conhecimento empírico e trata com a natureza. Olha como a gente começa a mudar o quadro de saúde pública. Isso não é legal? Então, eu quero te convidar a rever a aula teórica. Agora você já assistiu a aula teórica, rever a aula teórica, acompanha ela ponto por ponto. E agora você acompanha o vídeo que eu vou passar para você, esse documentário, e faça anotação. Eu preciso que você faça anotação. Eu quero muito ler o que você tem para produzir. O que essa aula trouxe para você de reflexão, tá bom? Vamos lá? É um desafio, quero que você aceite esse desafio, quero que você siga esse desafio e a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Beijo no coração, bom fim de semana para todos.